Você abriu agora? Ou estava aberto? Olha! Gente, tudo bem aí? Tá muito alto? Toda vez que eu pergunto, eu sempre tenho na frente que fica assim, ó. O cara ri, não sabe por que tá rindo, né? Ele viu todo mundo rindo. Gente, quanto tempo eu tenho aí, Marquinhos? Hã? Quanto tempo eu tenho? Quantos minutos vai agora? 20 minutos? Dá pra tocar mais 4 forró, hein, gente? Por que vocês estão rindo? Vocês têm preconceito com forró? Seus roqueiros, olha. Vou tocar rock só de raiva. Posso abrir para 3 perguntas, pode ser? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sobre o instrumento? Olha, tem gente, tá até filmando ali para colocar no YouTube, depois eu falo dos youtubers, ó. Tem um microfone sem fio para ele ali, Marquinhos? Tem um microfone sem fio para ele ali perguntar? Pode ser esse aqui, ó. Esse está funcionando? Dá para levar ele lá? Isso. Quem quer? Levanta ali, ó. Isso. Fala, garoto. Corre lá, filho. Serginho Grossman, vai até ele correndo. Porque eu só tenho 20 minutos, eu quero tocar. Fala o seu nome pro povo aí, filho. Boa tarde, eu sou o Bezaliel. Empresarial? Bezaliel. Bezaliel? Coloca um pouquinho de 10K dele aqui pra mim, por favor, filho. Só pra entender o que ele tá falando. Fala aí. Eu vi que você deu uma entrevista recente que você estava gravando com os travessos, aí você foi por DVD da oficina. Sim. Né, meus próprios meios. O DVD veio depois de um disco ainda. A gente gravou o Eletroacústica. Aí você comentou que teve um período de 3 meses para aprender o pedal duplo para gravar aquele DVD. Sim. Tipo assim, 3 meses para gravar um DVD daquele é pouco tempo para muita coisa. O que você estudou? O que você fez? Que exercício? Eu me tranquei no quarto, velho. Graças a Deus, a minha esposa que tá ali, cadê ali? Ó, lá no fundo, levanta a mão aí, velho. Aquela mulher linda ali, minha esposa. Se eu ver alguém assobiando, eu sou faixa preta de jiu-jitsu há 4 anos já, tá, gente? Não que eu vá quebrar alguém, né? Brincadeira. Mas eu não era casado com a Aline, eu só namorava. E a mãe dela e o pai dela fazia ela fazer curso de inglês, curso de administração, curso. Então, graças a Deus, eu só tinha tempo para vê-la os finais de semana. Então, eu me tranquei no quarto, velho, e fui escutar só heavy metal, só rock and roll. Por quê? Eu saí dos Travessos e entrei na oficina G3 em 2006. O Depois da Guerra veio em 2008. Antes disso, eu gravei na Eletroacústica, que era uma coisa que não tinha tanto pedal duplo, não era um disco de heavy metal como o Depois da Guerra, né? E aí eu escutei alguns ministérios de louvor aí tranquilos, como Slipknot, tem mais, Meshuggah, Soilwork, Corsos, Sepultura, os irmãos são a bênção. E essa galera. Porque eu precisava escutar pedal duplo. Aqui em Cristo eu escutei muito Angra, embora o Depois da Guerra não tem nada a ver com o metal melódico que é o Angra, por exemplo. Mas o pedal estava direto. E eu não tenho paciência, por exemplo, pode ver. Eu fiz um solo com um loop ali, para vocês participarem, batendo palma e tal, porque eu não tenho paciência de estudar com o metrônomo assim, ó. Tec, 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 para de ir. O metrônomo, sabe o que ele vai fazer com você? Fazer você tocar no tempo. A versatilidade vai vir de onde? Pô, vou estudar o paradídalo, legal. Mas eu quero escutar o paradídalo escutando Angra. A maioria desses álbuns, a bateria está toda editada. É como se fosse o próprio metrônomo. Então vou escutar Angels Cry, vou escutar Angels and Demons, e vai estar lá. Consegui fazer. Estou ouvindo pedal duplo, estou ouvindo fraseado dentro do metal. Agora eu quero ouvir Tiaguinho, quero ouvir Thales Roberto, quero ouvir Eli Soares. Vou colocar a música deles para tocar e a música vai ser o meu clipe.
Assim eu acabo pegando um pouco de influência daquilo que eu estou escutando, mas estou colocando a minha técnica em dia. Então eu me tranquei, escutei esse monte de heavy metal para poder gravá-lo depois da guerra. Teve um lance engraçado que foi assim, eu não lembro qual foi a música, mas o Pompeu, que era o produtor, falou: preciso que você faça alguma coisa meio No More Tears. Aí eu, No More Tears? Aí ele, você não sabe o que é No More Tears? Aí eu, não. Você não conhece Ozzy? Eu, Ozzy? Ozzy Osbourne, você não sabe quem é? Eu falei, mano, eu tocava nos Travessos. Conhece Travessos? Sorria que estou te... Então, eu tocava isso aí. Adivinha o que eu quero. Eu tocava isso aí. Não conheço nada de rock, mas eu posso trazer amanhã? Aí eu anotava na pré-produção, chegava, isso aqui é o Ozzy, isso aqui é No More Tears, isso aqui é Meshuggah, isso aqui é Seven Dust. Passava tudo no papel e fazia o lance dos 5 coelhos com uma palavra só. Alguém sabe dos 5 coelhos? Você escuta a música, está treinando sua percepção. Você transcreve a música, está treinando a sua escrita. Você vai ler o que você escreveu, o que você escutou, está treinando a sua leitura. Você vai praticar aquilo que você está lendo, que você escreveu, que você escutou. E o 5º coelho, você está sendo influenciado por aquilo que você escutou, que acabou escrevendo, que acabou lendo, que acabou praticando por horas e adquiriu um vocabulário. Então eu fiz isso durante os 3 meses. Eu não tocava nada de pedal duro. Eu vou tocar uma do Depois da Guerra, para quem não conhece, conhecer. E depois da Guerra, For Action, gravei com a banda M, que é o Juninho Carelli, que toca com a Aquiles Priester, e o Fernando Quezada, que era do Noturno. E um monte de gente do rock and roll começou a me chamar para gravar, até eu gravar com o Bride. Alguém conhece o Bride aqui? Quem é mais antigo? Bride é uma banda norte-americana que eu escutava quando era moleque, quando um produtor de Recife chamado Léo Lucena, que hoje é meu amigo, falou, mano, vamos gravar o Bride? Eu falei, quem tá falando? Eu falei, é pegadinha e vamos colocar no YouTube, né? E era o próprio cara do Bride, que é o Dale Thompson. Você pode digitar lá Take It By Storm ou colocar Alexandre Poussin, Dale Thompson. Eu tenho um clipe gravado com o cara, ele gravando na casa dele lá em Denver, nos Estados Unidos, eu na minha casa em São Paulo, cada um na sua casa gravando, foi na época da pandemia. E os 3 últimos álbuns da banda Bride que está no Spotify sou eu que estou tocando, e entrei pro mundo do rock, saindo do pagode. Por isso que muitos perguntam, pô, você gosta do quê? Pagode, rock, forró? Eu falo, gosto de tocar bateria. Se der, até Reinaldo Reniel do Roger eu toquei, tocava lá de terno, gravata borboleta, porque eu queria tocar bateria. Não importa o estilo, eu quero tocar bateria. Até hoje eu sou assim, tá bom? Obrigado. Mais alguma? Parabéns. Aí, ó, passa pro Leonardo de Capelli. Fala, filho. Eu queria perguntar, quando você começou a tocar bateria? Você tem quantos anos? 10. 10 anos. Eu comecei 6 anos antes. Comecei com 4 anos de idade. Com a sua idade, com 10 anos de idade, eu estava me levantando no primeiro tom que a vida me deu. Eu gosto de falar essa história, vou tentar ser curto para tocar alguma música ainda. Mas esse aqui é um evento muito legal, onde os pais estão, os avós estão. E eu com 9 anos de idade, o meu sonho era tocar num culto de domingo da igreja. Eu sou evangélico, eu cresci na igreja. Só que eu só tocava em culto de semana, porque o líder da banda lá não deixava a criança tocar, porque era muita responsabilidade, culto cheio e tal. Só que o baterista oficial quem joga bola, que quem é músico e joga bola, joga bola. Não, gente, futebol é perigoso demais, é violento. Pratiquem jiu-jitsu. Judô ainda é perigoso torcer o joelho, mas jiu-jitsu você já está no chão, não vai quebrar nada. É só dar 3 tapinhas ali e acabou. Mas esse baterista jogando bola, ele caiu e quebrou a mão. E foi justo na época que teve um evento que envolvia todo o Brasil para uma concentração numa igreja lá em Pompeia, no bairro da Pompeia, lá em São Paulo.
tentar resumir para vocês. O Tair perguntou se poderia tocar, meu irmão e eu, e nós fomos tocar. Chegamos lá, meu irmão e eu, a gente estava acostumado a tocar nos cultos de semana para 6 pessoas. 6 pessoas, incluindo meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e 2 irmãzinhas que ficavam chupando um cajuzinho lá e assistindo a gente. Esse era o nosso público. Quando a gente chegou nesse evento, tinham 10 mil pessoas. Eu tinha 9 anos de idade, meu irmão 8. Meu irmão tocava bateria, meu irmão não tocava baixo. E como toda criança, eu tremi muito. Tremi, não toquei bem. Mas no final, resumindo para vocês, tem essa história na internet, depois vocês podem pesquisar. No final, estava vindo os meus pais, eu falei, Fabinho, vamos perguntar para os pais como é que foi. Pai, mãe, como é que foi? Aí mãe é mãe, né, gente? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Seu filho pode ser feio. Você vai falar que seu filho é feio? Nunca. Se alguém falar, seu filho é meio diferente, né? Vai falar, não, meu filho é lindo. É ou não é? Mãe e pai é isso. E naquela noite, eu e meu irmão não fomos bem tocando. E aí, falei, e aí pai, como é que foi? Como é que foi, mãe? Aí minha mãe, eu sabia que Deus ia honrar vocês. Que orgulho que a mamãe me dá. Falei, minha mãe está emocionada, deixa eu perguntar para o meu pai. E aí, pai, olha, você sabe que eu sou guitarrista, né, filho? Sim, pai, por isso que eu estou te perguntando. Vocês foram, assim, excelentes. Falei, Fabinho. Galera, eu com 9 anos de idade, eu estou falando de 1990. Quem é mais antigo aí? Existe internet? Orkut? Facebook? Não existia nada, certo? Existe um grupo de WhatsApp, era o pessoal que ficava no portão de casa conversando com os vizinhos, não era esse grupo de WhatsApp? E aí o que aconteceu? Eu olhei para o Fabinho e falei assim, Fabinho, quantas pessoas você acha que tinha lá? Tinha 10 mil pessoas. Ele olhou assim, se eu pegar o... Qual é o seu nome, filho? Antônio. Se eu pegar o Antônio, com 10 anos de idade, e falar, Antônio, quantas pessoas tem aqui? Ele vai falar assim, umas 400. Criança não tem noção de número. Meu irmão falou assim, eu acho, Alexandre, que 2 milhões de pessoas. E eu era sempre mais exagerado, né? E eu falei para ele assim, eu falei, Fabinho, 2 milhões? Não parou de chegar ônibus, um monte de gente em pé. Tinha 10 milhões de pessoas lá, mano. Agora posso te falar? Agora Estados Unidos, Europa, África, Japão, todo mundo conheceu a gente, mano. A gente vai viajar o mundo tocando. 9 anos de idade. No dia seguinte, chegou o culto de domingo. E antes da gente tocar, a gente se reunia no quartinho e orava, né? Pra tocar. E aí esse cara, esse líder da banda, reuniu toda a banda coral, umas 40 pessoas, e falou, quem aqui não estava ontem no evento? Aí o coral todo levantou a mão. E foram músicos selecionados para tocar e unir todas as igrejas. Aí, Fabinho, Alexandre, vem cá. Aí colocou a gente no meio de uma roda com 40 pessoas. Eu com 9 anos, meu irmão com 8, você tem 10, né? E aí ele falou assim, eu quero apresentar para vocês a vergonha da nossa igreja. Faz um favor para a gente, fala para o pai e a mãe de vocês parar de gastar dinheiro com aula de bateria. Vocês não nasceram para isso. Vocês são a pior coisa que poderia acontecer num palco. Você não fala isso com um animal, imagina com uma criança que estava sonhando com o Japão, Europa, Estados Unidos. E o que aconteceu? Naquela época não tinha a palavra depressão, gente. E eu acredito que não existia a palavra depressão, sabe por quê? Não existia uma rede social com as pessoas mostrando uma bela piscina, mostrando a sua mansão, mostrando a sua Mercedes. E às vezes a gente olhando a nossa realidade, a gente só com o bilhete do ônibus, pagando aluguel numa casa. Eu falo isso por onde eu passo, que a depressão hoje, uma boa parte dessa geração frágil que a gente está tendo com nossos filhos e com nossos adolescentes, é porque eles querem ter o que os youtubers têm, o que os influencers têm. Só que o influencer e o youtuber, ele só mostra aquilo que ele quer mostrar, ele não mostra a realidade do dia. E graças a Deus eu não tinha isso. Então o que eu fiz? Vou me trancar no quarto e eu vou estudar bateria, eu vou mostrar para esse cara que eu tenho talento. Eu não conheci bolinha de gude, eu não conheci peão, não conheci pipa, não conheci
rouba bandeira, queimada, nada disso. Eu ficava trancado, tocando bateria. Um dia meu pai vendeu a minha bateria. Antônio, né? Você tem bateria? Vou ganhar de Natal. Você vai ganhar de Natal. Eu ganhei uma bateria com 6 anos de idade. E depois de alguns meses, eu chegava na escola, eu só queria tocar bateria. A minha bateria não estava mais lá. Porque o meu pai precisou vender no valor da conta de luz, senão ia cortar a energia da nossa casa. E muita gente fala hoje, eu não posso tocar porque eu não tenho instrumento. Sabe qual foi a minha bateria? O braço do sofá era meu chimbal, o assento do sofá era a minha caixa e o cubo eu pisava no chão. Hoje eu tenho uma esposa linda, 2 filhos e sustento a minha casa, pago minhas contas. Já levei eles para diversos países através da bateria que começou no sofá. Por que eu trago essa palavra para você, Antônio, e para todos os seus amiguinhos? Se alguém chegar um dia e você falar assim, o Antônio é ruim, fui lá na apresentação que você dele tocando. Isso daí você tem que pegar e transformar num combustível para você transformar numa realização lá na frente. E amanhã você está aqui em cima e eu embaixo te aplaudindo e você sendo chamado por todo mundo para fazer evento e viver da música. Tá bom? O meu ídolo, depois de Deus, meus filhos. Meus filhos, tudo que eu faço é por eles e tudo que eles fazem, e minha esposa, e minha esposa